Olá, tudo bom? Bem, minha live deveria começar às 5, mas hoje eu precisei dar um apoio emocional, eu precisei dar um suporte emocional para uma pessoa e por conta disso eu me atrasei. Infelizmente, como psicóloga, eu funciono assim, às vezes eu não consigo mandar a pessoa embora quando eu sei que ela precisa de um pouquinho mais de colo, ela precisa de um pouquinho de 5 minutos que aquilo vai fazer a diferença para ela. Tá? Então, desculpa, mas sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que está pegando muita gente, ainda mais agora que é o momento que nós estamos tendo que rever nosso período de, como se diz, de conexão, parece que não está tão boa. Mas vamos lá. Então, assim, hoje, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que está deixando muita gente. Alan, bem-vindo, depois eu preciso falar com você. Que está deixando muita gente, assim, preocupada, que está deixando muita gente angustiada. Hoje de manhã mesmo uma cliente me falou, será que eu tô com coronavírus? Será que eu tô com isso? Será que eu estou com aquilo? E eu tava brincando com ela, eu falei, calma. Tá, calma, não é assim. Óbvio que quanto mais medo nós temos, quanto mais angustiado nós estamos, mais nós temos sensações e sintomas que nos fazem desconfiar da nossa própria clareza de vida, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho medo, muitas vezes eu paro de confiar naquilo que é real para mim e que eu realmente sei que é verdade ou não. Então, vamos a um exemplo. Hoje minha cliente me disse, eu fico em dúvida se eu estou com tô pegando esse vírus ou se eu só tô com alergia. Eu falei, é muito simples, é uma coisa boba, mas você não consegue respirar aqui ou aqui? Ela falou, não, é aqui. Eu falei, então a gente continua com alergia, bem-vindo ao grupo. Então, vamos falar um pouquinho e vamos entender qual é a diferença. E eu gostaria de ensinar um exercício hoje para vocês, para que a gente possa eliminar um pouco da dor emocional, tá? O que significa isso? Nós eliminarmos a dor emocional. Nós precisamos entender que toda vez que nós temos um sintoma e que esse sintoma ele está relacionado a algo emocional, automaticamente, tá? A dor ela se movimenta. Dor real não se movimenta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a ansiedade, tá? E o que é, na verdade, uma síndrome do pânico e o que tem por baixo disso, que o que tem por baixo disso nada mais é do que o nosso medo, ok? Então, ansiedade nada mais é do que uma emoção normal que o ser humano ele expressa. Quem já assistiu outras lives minhas sabe que uma das coisas que eu bato existe emoção verdadeira e emoção de disfarce. Tá? E tem aquelas emoções que nós usamos para trazer outros sintomas. Então, se nós pegarmos a ansiedade, o que a ansiedade é? Ela é uma emoção que surge em situações de estresse. O que ela tem por baixo? O medo. Porém, quando ela se torna excessiva, ela pode se tornar uma doença. Tá? O que significa isso? A gente tem até um CID para ela. CID é o código que nós damos, é o Código Internacional de Doença. Então, quem tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade muito forte, o que acontece? Nós já temos, isso se tornou tão comum, então isso é legal, é só uma dica para que vocês saibam. Quando alguma coisa se torna comum no dia a dia nosso, se torna uma doença e aí ela ganha uma coisa muito legal que ela começa a fazer parte do Código Internacional de Doenças. Então, o estresse, até alguns anos atrás, ele nada mais é do que um estresse, uma situações que você tem que lidar. Então, para vocês terem uma ideia, tá? 10 anos atrás, dentro do que eu estudava de coaching de adversidade, o estresse, uma pessoa normal e basiquinha como eu e você,
Nós passávamos, em média, por 17 a 35 situações de estresse por dia. Já imaginou isso? 17 a 35. Isso em momentos normais da vida. Nós não estamos falando em momento de crise. Em momentos de crise, isso daí dobrava. No momento de um acidente, no momento de uma separação, no momento da perda de um emprego, da perda de um filho, de uma doença grave. Ou seja, o estresse se tornou algo tão comum que ele ganhou um CID, ele se tornou uma doença. E uma doença que hoje até é indicado terapia, tá? Além de medicamentos. O mesmo ocorreu e ocorre com a ansiedade e a síndrome do pânico. Toda vez que algo que era comum, que ocorria na nossa vida, se torna geral, ou seja, muitas pessoas começam a ter esses mesmos sintomas, o que isso nos leva? Isso nos leva a transformar isso numa doença. Já imaginou que coisa mais surreal? É o que ocorre com a ansiedade. Então, assim, quando nós entramos no processo de ansiedade, é como se nós fôssemos acumulando eventos na nossa mente que nos levam a fazer com que uma coisa que antes nós lidávamos como algo simples, isso se torna um monstro, como se fosse o bicho-papão. E aí o que acontece? Nós começamos a ter que lidar com situações pequenas, mas nós lidamos como se isso fosse situações imensas. Então, ok, por exemplo, vamos pegar esse momento do coronavírus, tá? Desde que começou, eu brinco com alguns clientes, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho rinite desde sempre. A rinite me deixa com falta de ar, a rinite me deixa incomodada. A rinite faz com que algumas vezes respirar seja tão difícil que eu tenho a impressão que eu vou sufocar. Só que isso é só rinite, porque isso não pega os meus brônquios, ou seja, o ar entra. Se eu respirar pela boca, eu respiro. E muitas pessoas, quando me veem com rinite, falam: você não está doente? Não, eu não estou doente, eu estou ótima, muito obrigada. Só que por que elas ficam com isso? Porque me ver respirar, eu respiro de uma forma difícil em alguns momentos. Depende do ar, do dia, do tempo. Então, nós precisamos ter essa clareza. Como eu não tenho uma crise de ansiedade, quando eu não estou respirando, eu falo: ai, bendita rinite, mais uma vez. Estamos com a rinite aqui. Olá, tudo bom? O que farei hoje com você? Se eu tiver numa crise de ansiedade, o que vai acontecer? A minha rinite vai aumentar. A minha rinite, eu vou começar a respirar menos. Ao respirar menos, o que isso vai gerar? Eu posso começar a achar que eu estou desenvolvendo uns sintomas, tá? Eu posso desenvolver um sintoma ou sintomas. Por quê? Porque, na verdade, quando nós falamos que nós estamos com ansiedade, nós começamos a colocar... A ansiedade, ela é uma emoção muito próxima da preocupação. E a preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não saiam do jeito como nós gostaríamos, ok? Então imagine, como é que eu sei claramente que eu estou vivendo uma ansiedade ou um medo? O medo, ele precisa ter um motivo real, ele é rápido, intenso e eu normalmente, quando ele termina, eu estou exausta. A ansiedade é contínua. Lembra o que a gente falou? Vocês, se não assistiram a minha palestra anterior, não vão lembrar. Esquece essa pergunta. Vamos lá. O que é uma emoção verdadeira? Uma emoção verdadeira é uma emoção que faz com que eu tenha uma reação fisiológica própria, ok? Então, o que é uma reação fisiológica própria? Eu, você, todo mundo no planeta vamos ter a mesma reação. Quando eu tenho medo, o que eu faço? Eu tenho o meu coração, ele acelera os meus batimentos cardíacos. Eu tenho uma contração dos meus vasos sanguíneos. A minha respiração, ela acelera. Eu começo a consumir mais oxigênio. Eu começo a ficar naquela sensação de cansaço. O meu intestino, ele diminui a motilidade dele. Por quê? Porque eu preciso de energia.
As minhas pupilas dilatam, tá? E eu libero glicose para ter mais energia, para fugir. Ou então eu paraliso. Então, como é que eu sei que eu estou com medo? Porque todo o meu corpo fica tenso. Então, vamos imaginar uma situação que, se nós não tratarmos de medo, pode se tornar uma situação de ansiedade, tá? Eu vou fazer uma prova, eu vou tirar minha carteira de motorista e eu estou insegura. E eu chego lá e eu não passo, tá? Aquilo era um medo, me paralisou, eu não tive reação. O que acontece quando eu vou tirar minha carteira pela segunda vez? Eu vou mais tranquila ou mais nervosa? Mas normalmente 80, 90% das pessoas vão mais nervosa. E aí isso faz o quê? Com que eu tenha um acúmulo de emoções, um acúmulo de memórias, um acúmulo de medo. E de repente eu começo a ter medo de dirigir. Eu não quero mais ir fazer a prova. Aí você diz, mas Regina, o que acontece? Se eu fizer pela terceira, pela quarta vez e não passar, o que vai acontecer? Só de pensar em ir fazer a prova, como é que eu vou ficar? Quais são os sintomas físicos que eu vou ter por estar com esse excesso de medo, esse excesso, isso que nós chamamos de ansiedade? Eu posso ter dor no peito, o que muitas pessoas acabam indo parar no hospital achando que está tendo um ataque cardíaco, quando na verdade está tendo um ataque de ansiedade. Eu tenho falta de ar, então eu posso confundir isso sim com uma doença, tá? Eu tenho uma dor que anda, normalmente a dor emocional ela anda, dor física não anda. Você bateu o dedão do pé que vai doer. Você, numa dor emocional, acontece o contrário. Tá? Você tem uma dor que tá aqui, vem pra cá. Lembra de uma situação onde você se sentiu extremamente ansioso e você sentiu falta de ar, você sentiu calor, você sentiu a boca seca. Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem náuseas. Só de pensar em enfrentar aquela situação. Nós estamos falando aqui, tá? De sintomas físicos, mas nós também temos os sintomas psicológicos da coisa. Por quê? Porque nós somos super inteligentes. Então, o que nós fazemos? Nós ficamos com aquele aperto no coração, que é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Eu começo a não conseguir me concentrar em nada, a não ser naquilo que eu estou pensando. Eu começo a entrar eu tenho um medo constante. Qualquer coisa eu estou tensa, qualquer coisa minha respiração muda, qualquer coisinha eu começo a não conseguir relaxar. Eu começo a me tornar irritada, eu começo a ter uma irritabilidade. Eu começo a ter problemas para dormir. Tá? A semana passada eu atendi uma cliente, ela dizia assim para mim: você não entende, eu estou sem concentração e eu estou angustiada. Falei, por que você está assim? Óbvio, ela tinha uma prova para fazer, ela tinha uma conversa muito difícil para ter, e nós começamos a dessensibilizar, e é isso que eu quero ensinar vocês. Primeiro a identificar e depois dessensibilizar. Por quê? Porque nós temos que sair daqui com uma receitinha para você saber identificar o que você está sentindo, senão não adiantou você assistir minha live, não vai ter ajudado em nada, tá certo? Então vamos lá. O que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? É físico ou é emocional? Como é que meu corpo está? Eu estou conseguindo relaxar? Eu estou conseguindo dormir? Eu estou comendo mais? O que eu realmente estou fazendo? Muitas pessoas agora, por essa questão do corona, tá? E o corona é uma situação extremamente única que nós estamos vivendo. Essa é a primeira vez que nós vivemos uma epidemia mundial. Eu sei, nós já tivemos N epidemias, mas quando eu falo isso, eu quero dizer a primeira vez que todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo.
Isso está fazendo com que o nosso medo inconsciente, aquele medo que nós herdamos lá de trás, de todos os nossos antepassados que passaram por epidemia, que passaram por guerra, que perderam pessoas em epidemia, nossas próprias memórias de antepassados, de vidas passadas, estão afloradas. E isso faz com que o medo inconsciente ative também a minha ansiedade. Então, o que você está lidando hoje? Você está lidando com o seu medo do que é real. É real, existe um vírus que você não enxerga e que você pode pegar. Isso é real. Por isso nós usamos máscara, passamos álcool, como disse alguém. Daqui a pouco eu vou estar em abstinência de álcool, tá? Isso é real. Existe um outro medo que é: muitas pessoas morreram, estão morrendo ou podem vir a morrer. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. E cada vez que eu ligo a TV, só se fala nisso. Cada vez que eu recebo, eu não sei vocês, mas o que eu recebo de WhatsApp falando sobre cuidados com coronas, fake news, notícias verdadeiras que eu já não sei mais se é verdade ou mentira. Então tudo isso vai fazendo com que o meu medo vá aumentando. Ao meu medo aumentar, aumenta a minha preocupação. Ao aumentar a minha preocupação, aumenta a minha ansiedade. A minha ansiedade aumentando excessivamente, eu posso ter uma crise de ansiedade ou eu posso ter uma crise de pânico. Tá? A diferença entre uma e outra não é tão grande assim. Se nós formos estudar efetivamente, são variações. Regina, tá, o que está por trás disso? Quando nós falamos em ansiedade, nós falamos que a pessoa está tendo uma emoção, basicamente um desdobramento do medo. Quando eu estou tendo a crise do pânico, eu tenho o desdobramento de 3 emoções, ok? Que emoções são essas? Normalmente é o medo. Então imagine, por 1 minuto, pensem comigo. Imagine o seu corpo. Você nesse momento, você tem todas as reações do medo. Sua pressão, ela é como se ela caísse. Então, você tem uma aceleração dos batimentos cardíacos, os seus vasos, eles se contraem, a sua respiração acelera, você começa a consumir mais oxigênio, você começa a dilatar as pupilas, você começa a querer fugir, sair daquela situação de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo, a sua pressão que estava caindo começa a subir, então fica esse sobe e desce. O sangue, quando a pressão sobe, ele sobe. Então você se sente com calor e com frio ao mesmo tempo. Você respira, começar a respirar começa a ficar mais difícil. Você começa a paralisar. Ao mesmo tempo que você quer sair correndo, você se sente paralisado. Ao mesmo tempo que você quer brigar, você quer chorar. Ao mesmo tempo que você quer se desprender, você se sente aprisionado. Como é que você se sente? Isso é uma crise de pânico, por isso que dá uma sensação de morte. Respirar fica difícil, porque é como se todo o seu corpo enlouquecesse. Tá? Eu lembro de uma situação de uma cliente, eu estava entre um atendimento e outro, tocou o meu celular e como eu estava, meu próximo cliente estava subindo, eu peguei o telefone e era uma cliente minha, ela dizia para mim: Regina, pelo amor de Deus, eu peguei o metrô para ir em tal lugar e eu estou paralisada aqui, grudada numa estaca, sabe, lá no metrô, e eu não consigo sair daqui. Eu te liguei porque eu não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, eu vou morrer e eu não sei o que fazer. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: tá, você tá numa crise de pânico. Respira profundamente. Eu não consigo respirar. Respira profundamente. Eu vou respirar com você. Respira. Para, sente seu coração, sente o ar entrando, respira pelo nariz ou pela boca, sente o ar entrando, segura um pouquinho o ar, expira. O que está acontecendo ao teu redor? Me conta. Em que estação você está? E eu fui conversando com ela e fazendo ela perceber o corpo e nós começamos a dessensibilizar o corpo.
E ela falou, eu já consigo voltar para casa. E eu falei para ela, se você não conseguir, eu te orientaria a tomar uma água. Eu te orientaria, primeiro, senta um pouco, se dê um tempo. Eu vou entrar num atendimento, meu celular vai estar do meu lado, segurança. Se você precisar, eu vou avisar minha próxima cliente. Se você precisar, eu te atendo. Ela não ligou, ela não precisou. Porque naquele momento, o que ela fez, ela conseguiu equilibrar o corpo dela. Regina, e se eu não conseguir fazer isso? Hoje, graças a Deus, temos técnicas melhores para nós dessensibilizarmos. Mas o primeiro ponto é eu me dar conta do que está ocorrendo no meu corpo. Porque quando eu tenho uma síndrome do pânico, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. E aí eu fico desesperada, e quanto mais medo eu tenho, pior fica a síndrome. Porque pior fica o meu corpo, eu começo a literalmente deixar de respirar. Eu começo a ficar aqui em vez de estar aqui. E aí, você, normalmente, qual é o procedimento de algumas pessoas? Chegam aí para o hospital, aí tem que tomar o quê? Vai tomar alguma coisa para acalmar, um calmante, vai tomar um ansiolítico, para que a pessoa possa voltar a se conectar com ela. Então, tudo isso que nós estamos falando são questões emocionais que geram reações fisiológicas. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver uma pergunta, faça. Por quê? Porque eu descobri que por conta da internet nós temos um delay. Então, se eu deixar para fazer no final, ninguém faz pergunta, porque por conta do delay não chega para mim, aí eu não consigo responder. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, é só perguntar e eu tento ir respondendo. Tudo bem? Então, até aqui tudo bem? Outra coisa que nós estamos falando é o Covid. Tá? Que aí realmente ele tem sintomas, como por exemplo, as pessoas, a briga, né? Uma gripinha não é uma gripinha. Primeiro, normalmente, o que acontece? Tá? Hoje nós temos uma série de informações. E as últimas informações do que eu tenho lido, e aí são tantas informações que talvez eu vou passar uma parte e vocês vão ter outra. Então, complemente. Eu não estou aqui para... Primeiro, não sou médica, não sou estudiosa do Covid, eu sou estudiosa de emoções. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, pelo que eu tenho lido, para cada pessoa, ele tem sintomas e formas de se apresentar diferente. A parte pulmonar, pelo que eu li até agora, é a última parte. Por isso que ele não é uma coisa que nós conseguimos rapidamente dizer, olha, estou, não estou. E mesmo quando você faz o exame ele dura só 24 horas. Ou seja, você fez o exame durante 24 horas, você sabe que você não está contaminado. Tá? Pelo menos o exame que tinha até a semana passada, que foi quando uma amiga fez e que nós discutimos, tá? E que ela estava me explicando. Por quê? Porque nós podemos pegá-lo a qualquer momento. Então, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque nesse momento, mais do que a própria doença, nós estamos vivendo algo que é o medo. É um medo consciente e inconsciente. O que significa isso? O medo, ele paralisa. Eu parei de assistir um pouco jornais, TVs, porque o que eu comecei a ver? Que tudo que se fala é quantas pessoas morreram, qual é a probabilidade, como está no domingo. Por um acaso, tá, todo domingo eu tenho uma mãe que tem mais de 75 anos e que ela precisa de um suporte. Então, com todos os cuidados, todas as coisas, sou eu que faço o mercado, sou eu que ajudo ela nesse quesito. Embora minha mãe tenha uma saúde maravilhosa, não podemos reclamar. Mas eu cheguei na minha casa e minha mãe estava assistindo um programa, acredito que na Globo, eu não sei o que ela estava assistindo, e de repente apareceu o Plantão Covid e começou a tocar uma musiquinha. E essa musiquinha me lembrou de quando nós tínhamos situações de urgência e que criava aquela... Só de ouvir a musiquinha nós já sabíamos que tinha acontecido alguma coisa de errado. E aí eles fizeram uma coisa que eu fiquei olhando e eu falei, cara, que louco. Ele colocou o planeta Terra e depois ele se transformou numa imagem do Covid.
E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, vocês estão criando um medo inconsciente. E não estou acusando a Globo, não estou acusando a pessoa de marketing de lá, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que acontece? Isso que nós temos de ter que criar uma imagem de algo, muitas vezes faz com que cada vez que a pessoa ouça aquela música, cada vez que a pessoa ela vê aquela imagem, o que acontece? Eu estou ativando o medo dela. E se eu ativar esse medo muito, e se ela tiver uma memória de medo muito grande, o que vai acontecer? Ela vai começar a ansiedade, ou ela pode entrar numa crise de pânico, ou ela pode entrar num processo obsessivo. Tenho que lavar as mãos 10 vezes. Não, eu fui no banheiro, eu tenho que lavar. Não. Gente, calma. Vamos lidar com o que é real. Então, eu acho que existe um risco real. Mas, nesse momento, nós temos que avaliar se nós realmente estamos em risco ou não. Se a pessoa está fazendo tudo direitinho, não está tendo contato, a probabilidade é bem menor. Então, tem pessoas que nesse momento estão limpando a casa com alvejante, com álcool, todos os dias, só que só ela mora na casa. Isso se faz necessário, ela nem saiu de casa, não entrou nada na casa dela. Então, é nesse ponto que nós precisamos ter cuidado. Óbvio, se você tiver os sintomas do Covid, se você tiver febre alta, se você realmente não estiver respirando, se você tiver os sintomas, que está em todos os lugares. Eu entro no elevador do meu prédio, tenho sintomas, o que fazer, como tudo. Então, vamos lidar com o que é real em primeiro lugar? Por que eu resolvi fazer essa palestra, fazer essa live? Porque eu acho que nesse momento nós estamos correndo um risco muito grande de entrarmos até numa paranoia por conta de tudo isso que está ocorrendo, de tantas informações. Então vamos criar uma rotina, vamos lidar com a nossa inteligência emocional. O que é isso? Vamos estimular nossa inteligência emocional, vamos nos permitir, tá? Olhar para essas situações e fazer perguntas, tá? O que eu estou respirando? Se eu consigo respirar pelo nariz, eu respiro pela boca, eu estou com febre, eu não estou com febre, eu estou com algum sintoma físico. O meu sintoma físico, o meu corpo está doendo porque eu estou tensa ou porque realmente eu estou com uma febre que está debilitando o meu corpo. Hoje eu usei álcool cada vez que eu fui no banheiro, que eu peguei alguma coisa, que eu saí. Tá, eu tô em casa, eu não saí. Eu posso lavar as minhas mãos e acalmar a minha alma? Tá? Eu preciso realmente, nesse momento, o que eu estou sentindo, eu posso dessensibilizar o meu corpo desse sintoma emocional que eu estou sentindo? Eu vou ensinar um exercício que eu chamo de pronto-socorro para vocês, tá? Por que pronto-socorro? Porque quem me conhece sabe que eu adoro as coisas simples. Tudo que é muito complicado eu acho muito difícil, porque a maioria das pessoas não fazem. E nós precisamos de coisas que todo mundo possa fazer, que você possa fazer em casa, que você possa fazer no banheiro, você possa fazer dentro do carro, quando fecha o farol. Você possa fazer dentro do elevador, você possa fazer dentro da sua sala, dentro da sua casa. Por que isso? Você está no trânsito, você vê um acidente na tua frente, automaticamente você entra no medo. Entendeu? Se você entrar no medo, você pode paralisar. Você está no elevador. A minha secretária tira o sarro de mim. É brincando, ela brinca, porque às vezes eu viajo a trabalho e uma das vezes que eu viajei eu fiquei presa no elevador do hotel e eu tive que ligar para alguém para dizer assim: gente, por favor, me tirem daqui. E eu fiquei uns 40 minutos
E quando as pessoas abriram o elevador, a pessoa da manutenção olhou para mim e falou: eu queria te agradecer, porque tem gente que entra em pânico, liga pro bombeiro, o bombeiro destrói a porta do elevador, e é só uma questão de ter paciência. Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, eu não consegui fazer quase nada. Por quê? Como o elevador fechou, eu estava entre um andar e outro, eu peguei o meu celular, liguei e comecei a responder meus e-mails, meus WhatsApps. Você vai dizer, como assim? É simples, no momento em que, primeira reação, tô presa aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Parei, sentei no chão, vamos fazer o SOS. O que é o SOS? Tá? É nós dessensibilizarmos a nossa parte emocional, para que eu possa voltar a pensar, eu possa voltar a respirar e a pensar. Porque o medo paralisa o meu pensamento e eu paro de pensar. Ou eu começo a agir impulsivamente e pode ser pior. Então vamos lá. Eu vou mostrar como é esse exercício, ou esse SOS, como eu chamo, tá? Ele é parte de um exercício, então ele é parte de uma técnica, mas eu percebi que com meus clientes a gente conseguia parar choro, pânico, parar assim... Não estou respirando, conseguia parar de respirar e conseguimos fazer uma outra coisa muito legal que minha sobrinha ama. Nós conseguimos fazer com que aquelas imagens que ficam nos atormentando possam ir embora. Então, assim, eu estou ensinando eu estou dando um kit de sobrevivência. Tá? Tanto que isso daí eu ensino meus clientes para eles poderem respirar, poder chegar no hospital se necessário, poder pegar o telefone e ligar para alguém ou chegar no consultório, tá certo? Então é uma coisa bem simples. Primeiro lugar, mão na testa e mão no occipital. Esse ossinho aqui de trás, quando nós colocamos a mão, que é a junção do pescoço com a nossa cabeça, chama occipital, tá? Estou eu aqui, mão na testa e occipital. Bem simples. Só que com a mão na testa e no occipital, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o óculos. Então, eu estou aqui, mão na testa e occipital. Eu vejo, primeiro, o que eu estou sentindo no meu corpo. Regina, eu estou com falta de ar. Ok. Foca a minha atenção na falta de ar. Mão na testa, mão no occipital. Vou pegar com os meus olhos, sem mexer a cabeça, eu vou fazer 3 vezes um círculo para a direita, como se eu tivesse na minha frente um grande círculo, com os olhos somente. Depois eu vou fazer isso para a esquerda. Ok? E aí depois eu vou fazer para a direita e para a esquerda, como se eu tivesse correndo os olhos de um lugar para o outro. Deu para ver? Eu vou tentar fazer mais perto, para ver se com isso fica mais simples de ver. Se alguém tiver alguma dúvida ou não ver, dá um toque. Mão na testa e occipital, eu com os olhos aqui, eu vou simplesmente mover os meus olhos em círculos. Esquerda, direita, tiro as mãos, respiro profundamente uma vez, respiro segunda vez, olho para o meu corpo e pergunto, como é que meu corpo está agora? De 0 a 10, quando eu comecei, eu estava com falta de ar de quanto? 0 a 10, estava em 8. Tá, como é que está agora? Continua em 8, Regina, não mudou. Normal, significa que você está super sensibilizada. Vamos fazer de novo, faço de novo. Mão na testa. Mas em que mão? Qualquer mão, a ordem não altera os fatores, tá bom? Cansei, quero trocar de mão. Troca de mão, isso não é um problema. De novo, eu vou fazer. Normalmente, quando eu estou muito sensibilizada, eu preciso fazer umas 3 vezes antes que isso dessensibilize e baixe. Tudo bem? Só que eu faço isso, por exemplo, vou dar dicas. Eu não estou respirando. Tá faltando ar. Se for a rinite e isso daqui estiver fechado, eu preciso usar remédio. Se for emocional porque eu estou nervosa, ansiosa ou entrando numa crise de pânico, isso daqui eu vou começar a respirar e talvez eu comece a ter dor aqui no peito, talvez eu comece a ter dor nas costas, talvez eu comece a ter dor nos meus quadris, tá? Nas minhas costas.
talvez eu comece a ficar agitada. Por quê? Porque conforme eu vou fazendo isso e me dessensibilizando, aquilo que está por trás vai aparecendo. Lembra a cebola? O nosso emocional é como uma cebola. Eu tiro uma casca, aparece a outra. Eu tiro até que eu deixo a cebola limpa. Tá certo? Por que eu estou ensinando isso e por que eu tomei a decisão de fazer uma live para falar disso e ensinar isso? Porque eu acho que muitas vezes dor na testa, dor de cabeça, ânsia de vômito, angústia, tudo que você possa imaginar aparece. Falta de ar, tem pessoas que começam a tremer, tem pessoas que começam como se diz, ter boca seca, tem gente que tem dor de barriga. Eu já tive cliente que pediu para ir no banheiro, já tive cliente que falou, ai, vou morrer. Não vai morrer. Respira. Mudou, a dor andou, é emocional. Isso é uma regra muito simples. Eu levei muitos anos para entender isso. A dor andou de lugar emocional, dor real. Se você está tendo um ataque cardíaco, a dor não para com isso. Você vai ter um ataque cardíaco, mas ela vai continuar a dor ali. Tá? Quando a dor é emocional, ela tem uma questão, porque é energia, e energia anda, ela não fica parada. Então é muito comum, Kika, por exemplo, você perguntou se dor na testa também. É muito comum que quando nós fazemos isso, o que acontece? Por exemplo, hoje eu usei esse exercício com uma cliente que está fora do Brasil, tá? E no primeiro momento ela falou para mim, gente, começou a doer minhas costas. Eu falei, porque você está tensa. E nós fomos fazendo, eu devo ter ficado uns 15 minutos fazendo esse exercício. Então, como é que é? Eu faço 3 vezes por um lado, 3 vezes por outro. Quando o cliente está comigo, o que eu faço? Segue os meus dedos e eu faço o círculo. Tudo bem? 3 vezes para cá. 2 e 3. Depois para cá. 1, 2 e 3. Tiro as mãos, respiro profundamente 2 vezes, avalio o meu corpo, avalio o meu emocional, vê o que mudou, trabalho em cima do que está incomodando mais, até eu zerar, tá? Isso daí para adolescente é fantástico. Por exemplo, minha sobrinha, a professora da minha sobrinha, ela disse que a minha sobrinha uma vez chegou para ela e falou assim, Pro, fala com a minha tia, porque ela tira esses pensamentos ruins, porque ela tira os pensamentos ruins que eu tenho. O que significa? Isso também serve para quando nós não conseguimos nos desconectar de um pensamento, tá? Então, quando fica aquele pensamento obsessivo, o que acontece? Tá? Ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque, na verdade, o que está mantendo ele preso a você, de novo, é a emoção, tá? Pode ser o medo, a tristeza, a raiva, tá? O que acontece? Quando nós fazemos isso, é como se aqui estivesse os meus olhos, aqui está o meu nervo óptico e aqui está aqui lembra quando a gente brincava na escola, o côncavo e o convexo, na verdade, o nosso cristalino. Toda vez que você tem uma emoção forte, esse espelhinho, ele paralisa. E aí, por que nós fazemos isso com os olhos? Para desparalisar ele, dessensibilizar. É como se no celular, eu tenho iPhone, então eu não sei como funciona nos outros, mas no iPhone a gente tecla embaixo e fica fazendo isso para limpar a memória. Aí depois a memória foi embora, a emoção foi embora, você não sente de novo aquela sensação. Gente, o ruim da live é que, apesar de vocês falarem e escreverem, eu não estou vendo vocês. Então, eu sempre tenho que imaginar como vocês estão. Então, vamos lá. Só recapitulando, porque nós temos aí uns 15 minutos no máximo para fechar nossa live, tá? Primeiro, tá? Qual a diferença da ansiedade? A ansiedade é quando eu tenho uma preocupação que vai se acumulando, aumenta e se torna uma ansiedade. O que tem por baixo? O medo, tá? Eu tenho sintomas emocionais ou psicológicos e eu tenho sintomas físicos. Por quê? Porque toda emoção tem reações fisiológicas próprias. Síndrome do pânico é quando eu tenho os efeitos no meu corpo, o efeito fisiológico de 3 emoções ao mesmo tempo no meu corpo. Medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e culpa. Ok? Então, o que significa isso? Eu tenho é como se meu corpo enlouquecesse.
deu a louca no corpo, literalmente. Nesse momento, como é que eu faço? Como é que eu saio de uma crise de pânico? Primeiro lugar, é eu entender que eu tô numa crise de pânico, porque senão eu entro no medo da morte. Se eu entro no medo da morte, minha cabeça fica assim e eu não consigo nem prestar atenção em quem tá na minha frente. Aí eu preciso realmente, às vezes, de um medicamento para acalmar, para depois eu lidar. O problema é que se eu não faço a dessensibilização dessa emoção, seja com terapia, seja com técnicas, cada vez que eu tenho vai piorando. Por quê? Porque eu vou ficando mais sensível. É tipo uma intoxicação. Quem tem alergia sabe. Quando a gente tem uma crise alérgica, uma intoxicação alérgica, o nosso corpo fica tão sensível que qualquer coisinha, nós ficamos assim. É a mesma coisa da síndrome do pânico. Se eu não quebro ela, o que acontece? Se eu não dessensibilizo, cada vez ela vai ficando pior. Até que chega um momento que tem pessoas que não têm coragem de sair de casa, porque só de pensar de sair de casa, ela já começa a ter os sintomas, ela começa a ter ansiedade, ela começa a ter angústia, aperto no peito. A mesma coisa, Alan, a gente faz a mesma coisa, porque na verdade o Alan fez a seguinte pergunta: qual a sua dica para a galera que fica ansiosa e come tudo que vê pela frente? Então, tudo isso que nós estamos falando é ansiedade é medo. Então, quando eu fico com medo, ou eu corro, ou eu paraliso, ou eu tento ter alguma coisa. E uma das coisas é comer. Por isso que muita gente está engordando durante esse período de pandemia. Então, qual é a dica? Eu estou angustiada, eu preciso comer. Entra em contato com esse desespero por comer. Mão na testa, mão no hospital. Tá? Esse é um ponto, e faça a dessensibilização. Agora, Alan, nós também temos que tomar cuidado com uma outra coisa, tá? Que são os maus hábitos, tá? Por quê? Porque às vezes criou-se uma coisa de que eu preciso comer de 3 em 3 horas. Quando eu fico ansiosa, eu como de meia em meia hora. Porque isso vai me acalmar. Isso não vai te acalmar, isso vai te engordar. Então, às vezes, eu preciso ter hábitos saudáveis. Se eu estou entrando em ansiedade, e por isso que o autoconhecimento é tão importante. Aí eu vou aproveitar aqui e fazer uma mega propaganda, uma micro propaganda. Quem quiser participar de um curso de autoconhecimento, quiser saber mais como é que você funciona, lidar melhor com isso, no nosso site a gente tá com um curso super legal que é Psicologia dos Relacionamentos. Tá? E que nós trabalhamos muito essa questão do autoconhecimento, não como terapia, mas como curso. Então, eu também tenho que ter hábitos. E o hábito saudável me ajuda também a ter controle. O que acontece é que a maior parte das pessoas, em vez de olhar para o que está provocando o problema, elas tentam resolver o problema do jeito que dá. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Legal, eu vou lá e tomo um Dorflex. Tá? Daqui a pouco eu tenho dor de cabeça, eu tomo Dorflex de novo. Tá, por que eu estou tendo dor de cabeça? Não seria muito... Tá, eu não vou ficar com dor de cabeça, eu vou tomar o Dorflex. Mas não seria interessante eu poder começar a entender e buscar compreender por que eu estou com dor de cabeça? Tá? Por exemplo, eu passei 2 anos com muita dor de cabeça. Tá, eu tomava remédio, eu fui no médico, eu fui em tudo. E aí eu descobri que eu tinha dor de cabeça porque eu tava com meu esqueleto fora do lugar. Eu fiz dança durante muito tempo e eu torci meu pé e o pé não foi colocado certinho no lugar. Isso fez o meu joelho sair do lugar, o meu quadril, essa minha parte, aqui. Isso me dava dor de cabeça, que resolvi com a quiropraxia. Mas eu levei 2 anos buscando a solução. Por quê? Porque senão, quando eu morresse, o corpo não ia nem poder se desfazer de tanto Dorflex que eu tomava e tanto remédio para dor de cabeça. Óbvio que é mais fácil eu pegar e abrir minha bolsa aí na farmácia e comprar um Dorflex, do que eu ter que ver qual é a dor, qual é a ansiedade, qual é a angústia, qual é o medo, qual é a situação na minha vida que eu não quero olhar, qual é a situação que eu não quero resolver. Então, óbvio, isso daí vai ajudar, mas eu preciso que você olhe para você e entenda o que está provocando isso.
Porque se você não entender o que está provocando, toda situação de ansiedade, você vai ter um escape. Tem gente que quando fica ansioso come, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que transa, tem gente que dorme, que apaga, tem gente que trabalha muito, tudo para fugir de uma sensação desagradável. Porque nós temos uma tendência natural a fugir daquilo que nos gera incômodo ou é desagradável. Ok? Então, isso é uma coisa, como eu falei, síndrome do pânico, nós também, você pode tratar ansiedade, síndrome do pânico, você pode tratar tudo isso com medicamento, mas a tendência é que cada vez isso vai piorando, você tenha que aumentar a dosagem do medicamento. Por quê? Porque o que está gerando isso, você não está curando, é como se fosse uma ferida. Ok, eu vou deixar gravado assim. É como se você tivesse com uma ferida e você tivesse... criou uma casquinha, então eu não vou cuidar. Aquilo pode inflamar de tal forma que você pode perder a mão, tá? Ou o pé. Por quê? Porque você não cuidou aquilo. Então, nós precisamos sempre ter muito carinho conosco, ter muito amor conosco, acolher que tudo isso que nós criamos é um jeito que o nosso corpo encontrou de nos proteger, tá? Ou pelo menos de arranjar uma saída rápida para aquilo que ele não sabe o que ele vai fazer. Tudo bem? Então, o que é importante? É eu começar a prestar atenção em mim. Óbvio, eu sou uma pessoa que me impressiono muito. Vou diminuir o que eu assisto na TV, o que eu vejo de WhatsApp, tá? Por quê? Porque isso daí me deixa mais sensível. Eu não estou estimulando ninguém, tá? É muito importante isso, a não ouvir informações, mas a respeitar o seu ritmo do quanto você banca ouvir. Do quanto você consegue efetivamente lidar com aquelas situações de forma racional e não emocional, tá certo? Até aqui, e outra coisa é, a doença do Covid mesmo é uma doença, é real, nós temos sintomas próprios e nós precisamos acompanhar. O que significa isso? Significa que eu não estou respirando, eu tenho febre, eu vou pegar os sintomas e eu vou avaliar. E se eu sou uma pessoa impressionável, que eu crio, tá? Eu preencho a Gestalt, eu vou ter alguém para quem eu vou ligar e vou falar, olha, tô aqui em pânico, me ajuda. Tá? Acho que estou com Covid. Tá, você está com febre? Com quanto você está com febre? Você pode fazer isso com um amigo, ou nós hoje já temos aplicativos de médicos, de enfermeiros, dispostos a ajudar a dar informação. Por quê? Porque, gente, o medo aprisiona. O medo faz com que nós paremos de ver a realidade. Nós começamos a ver o que nós acreditamos. Lembra quando já teve criança, e todos nós já fomos crianças, quando nós tínhamos medo à noite porque havia barulho lá fora, e conforme nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que os barulhos são normais. Por quê? Porque, na verdade, quando eu me prendo no medo, eu paro de ver a realidade, eu me prendo dentro de mim. E o pior, eu paro de confiar no meu bom senso. Então, assim, eu espero ter ajudado um pouquinho e ter, com esse exercício que eu passei para vocês, que eu chamo de SOS, ter dado algo para vocês poderem dessensibilizar, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Para você poder ter e aumentar a sua inteligência emocional. Lógico, não é esse exercício que vai fazer você ter inteligência emocional, mas ele é algo que pode te ajudar a aumentar a sua inteligência emocional. Pode fazer você sair do seu emocional e você entrar no teu racional. Bom, eu agradeço de novo profundamente a presença de vocês hoje aqui, por terem me ouvido, por estarem dispostos a estar comigo nessa tarde. Na quarta-feira eu vou estar numa outra, toda segunda-feira às 4 horas e toda quarta-feira às 3 horas eu estou fazendo lives e sempre falando dessa parte emocional. Tá? Eu sou especialista na parte emocional, então eu sempre vou levar para a parte emocional. Por quê? Porque quando nós entendemos a parte emocional, nós resolvemos a racional.
Eu vou gravar, vai ficar por 24 horas no ar. Se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente. Se alguém quiser saber mais, quiser saber trabalhar isso de uma forma mais profunda, estou aqui como psicóloga atendendo online. Se alguém quiser saber mais conhecimento técnico mesmo, tem o curso que nós estamos vendendo e que nós estamos aí fazendo online, vão ser em aulas presenciais, tá? E quem tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? Muitíssimo obrigado e muita luz para vocês. Encerrar.